Bom, pessoal, na nossa primeira aula de administração de custos, nós vamos ver um panorama geral da contabilidade gerencial. Para começar, para a gente começar a entender o que é a contabilidade gerencial, a gente tem que partir de um comparativo, isso é natural. E o comparativo que a gente utiliza é a contabilidade financeira. São os demonstrativos contábeis, demonstrativos financeiros que a gente está acostumado a lidar. Aquele que vem do contador, aquele que é publicado pelas empresas nos seus sites, nas informações a investidores, tudo isso. Então, e a gente partindo dessa contabilidade financeira, a gente vai desenvolver a nossa contabilidade gerencial. Então, a primeira coisa que a gente enxerga aqui, qual que é a grande diferença em termos de usuários, é que, enquanto a contabilidade financeira, as demonstrações financeiras, demonstrações contábeis, são elaboradas para usuários externos, quer seja um auditor fiscal, quer seja um investidor, quer seja um banco, quer seja um fornecedor, a contabilidade gerencial ela é feita para os gestores, para que eles possam planejar e tomar decisões, controlar a organização. O segundo ponto de comparação é a questão do foco temporal. O que cada uma das contabilidades olha? A contabilidade financeira, ela olha o passado, ela registra o que ocorreu. Ela se baseia em fatos e evidências passadas. Ela não faz suposições, ela só registra o que ocorreu. Já a contabilidade gerencial tem ênfase no futuro. Então, só aí ela tem muito mais flexibilidade do que a financeira. Por quê? Porque ela visa ajudar o planejamento da empresa e não simplesmente registrar o que aconteceu. O terceiro ponto de diferença é a questão de verificabilidade versus relevância. A financeira, como ela segue normas, ela segue regras que estão escritas, são definidas na legislação, ela dá ênfase na objetividade e verificabilidade. Qualquer contador que for refazer, ele tem que ser capaz de chegar nos mesmos números. Tanto é que aquilo que é passível de auditoria é a contabilidade financeira. E só pode ser auditado aquilo que segue normas, que segue regras. Já a contabilidade gerencial, ela tem uma ênfase na relevância. O que é importante para mim? Por exemplo, eu posso ter uma conta que a contabilidade financeira me diz para registrar como despesa. E, gerencialmente, eu não sou obrigado a seguir isso. Eu posso registrar essa conta no meu ativo e vou amortizando essa conta ao longo do tempo. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade na gerencial para que permita que a gente emita relatórios que sirvam para o nosso usuário, que é aquilo que está no primeiro ponto, que são os gestores que planejam e controlam a organização. Quarto ponto é a questão de precisão versus oportunidade. Na financeira, tem que ser preciso. Se a nota está escrito que um bem custou R$1.000, ele vai ser registrado por R$1.000. Na contabilidade gerencial, eu vou dar ênfase na oportunidade. Eu comprei um bem por R$1.000, mas eu sei que ele custa R$100.000. Eu posso registrar, eu não tenho que seguir norma. Se eu tiver que ajustar o valor do bem de acordo com aquilo que é do meu interesse naquele momento, eu ajusto.
É aquilo que é oportuno, não é aquilo que é preciso. Quanto ao objeto, o foco primário é nos relatórios que abrangem toda a empresa. Quando eu pego uma contabilidade de uma empresa, eu pego a contabilidade da empresa inteira. Eu não pego a contabilidade do setor de montagem, a contabilidade do setor de pintura, etc, etc. Não, ela é do todo. Ele abrange toda a empresa, os relatórios. Já a contabilidade gerencial, o meu foco são os relatórios por segmentos. Por quê? Porque às vezes eu quero saber como cada setor, cada segmento está desempenhando dentro da empresa. Então, o meu foco ele é mais, vamos dizer, cirúrgico nesse aspecto. Quanto a regras, a contabilidade financeira segue as regras. A gente já falou isso em algum momento aqui. E ela segue, quer seja CPC, quer seja IFRS, ela tem os formatos que são prescritos de como devem ser. Já a contabilidade gerencial não tem que seguir nada. Ela faz aquilo que é melhor para a tomada de decisão. Então, cada empresa segue a sua própria formato, sua própria norma. Quer dizer, ela nem tem norma, né, na verdade. Quanto às exigências, obrigatoriamente, eu tenho que ter uma contabilidade financeira dentro da empresa. Toda empresa é obrigada a ter sua contabilidade. Quer seja para apresentar para o fisco, quer seja em algum momento o banco pede. Então, uma hora ou outra, eu preciso da minha contabilidade. Já a contabilidade gerencial, não existe obrigação de ter essa contabilidade. Cada empresa tem, se quiser. Bom, aqui um desenhozinho, o que os gestores fazem, né? Eles planejam, eles controlam, eles tomam decisão. Bom, pessoal, essa parte que os gestores fazem é um resumo de algo que vocês já viram bem mais profundamente, mas nós vamos fazer um rápido apanhado aqui do que é o planejamento, controle e tomada de decisão. Bom, todo administrador, todo mundo que faz curso de administração sabe que para gerir uma empresa bem gerida, a primeira coisa que um gestor tem que fazer é planejar. E o planejamento, ele consiste em quê? Em estabelecer metas, em especificar como essas metas vão ser atingidas e desenvolver orçamentos. Porque não adianta nada eu estabelecer uma meta se eu não souber como eu vou chegar nessa meta e quanto essa meta vai me custar. Então, essas 3 etapas fazem parte de um processo de planejamento. Em seguida, tem a função controle. Eu planejei lá atrás e eu tenho que controlar essa execução do meu planejamento. Então, a função controle, ela coleta o feedback para garantir que os planos estejam sendo seguidos. A cada momento, eu preciso de informações sobre como está desenvolvendo aquele meu plano. Até para que eu possa fazer mudança de rumo, para que eu consiga chegar na meta dentro do orçamento que estava planejado inicialmente. Esse feedback, essa retroalimentação, esse retorno do dia a dia, ele vem na forma de relatórios de desempenho. Esses relatórios eles comparam aquilo que aconteceu, o resultado real, com aquilo que foi orçado. E ele é uma parte essencial da função de controle. Durante o nosso curso de
administração de custos, nós vamos ver muito essa questão de relatório de desempenho. E a terceira parte é a tomada de decisões. A tomada de decisão é o ato de selecionar uma dentre várias. Então, isso é todos os dias, a toda hora. O gestor se vê nas questões. O que nós vamos vender? Quem que nós vamos atender? Como nós devemos operar? Tem que ter foco. Não adianta querer, eu vou vender para todo mundo. Não vai. Eu vou atender todo mundo. Não vai. Né? Então, eu tenho que escolher uma ação dentre as várias ações concorrentes ou que chocam entre si muitas vezes. Né? Aqui tem algumas comparações de interação entre a contabilidade gerencial e algumas áreas da administração. Por exemplo, o que a contabilidade gerencial tem a ver com o marketing? Por exemplo, vamos fazer a parte de planejamento de marketing. Quanto devemos orçar para a propaganda na TV, nas mídias impressas e na internet? Isso aqui é uma definição do marketing. Vai usar ferramentas de contabilidade gerencial. Quantos vendedores devemos planejar contratar para atender um novo território? Também, quem vai dizer isso aí é o setor comercial da empresa, o setor de marketing. Também usa ferramentas da contabilidade gerencial. Em termos de controle, na execução do planejamento, o corte no preço orçado está aumentando o número de unidades vendidas, como esperado? Acumulamos estoque em excesso durante a temporada de compras de fim de ano? Todas essas informações que o marketing precisa para controlar sua atividade vêm de onde? Da contabilidade gerencial, dos relatórios preparados pela contabilidade gerencial. Na tomada de decisão, devemos vender nossos serviços como um pacote ou separadamente? Devemos vender diretamente aos clientes ou usar um distribuidor? Outra relação, inter-relação que existe entre a contabilidade gerencial e outro setor, por exemplo, gestão operacional, operações. No planejamento, isso aqui são algumas questões com as quais o gestor da gestão operacional se depara. Quantas unidades devemos planejar produzir para o próximo período? Quanto devemos orçar para as despesas de utilidade pública do próximo período? Utilidade pública, no caso aqui, conta de água, luz, telefone. No controle, gastamos mais ou menos que o esperado naquilo que nós efetivamente produzimos. Nós estamos atingindo nosso objetivo de reduzir o número de unidades produzidas com defeito? Na tomada de decisões, devemos comprar um novo equipamento ou atualizar o maquinário existente? Deveríamos reprojetar nosso processo de manufatura para reduzir os níveis de estoque? No setor de recursos humanos, não ache que o RH não vai utilizar dados da contabilidade gerencial, porque vai. Que no planejamento, quanto devemos gastar com treinamento em segurança ocupacional? Quanto devemos gastar com propaganda de recrutamento de pessoal? No controle, nossa taxa de retenção de empregados excede nossas metas? Estamos atingindo o objetivo de completar as avaliações de desempenho em tempo hábil? Na tomada de decisões, devemos contratar uma equipe médica local para reduzir nossos custos com saúde? Devemos contratar trabalhadores temporários ou em período integral? Então, por mais que seja pensado como algo que está fora
da contabilidade gerencial, de finanças, não. A contabilidade gerencial atinge todos os setores da empresa, ela ajuda todos os setores no processo de planejamento, controle e tomada de decisão. Aqui é um slide que tem muito a ver com a questão americana, porque nos Estados Unidos existe um instituto só de de contador gerencial, me desculpe. Aqui no Brasil não tem isso, né? Mas lá tem. Então eles têm um controle lá que diz que a maioria dos graduados em contabilidade começa a trabalhar para a empresa de auditoria. É o que eles chamam lá de public accounting. No entanto, a maior parte, desculpe pelo erro de português, em algum momento, no entanto, a maioria parte, em algum momento, vai trabalhar em organizações. Então, eles começam em escritórios de auditoria e migram para organizações. O Instituto de Contabilidade Gerencial estima que 80% dos contadores profissionais dos Estados Unidos trabalham em ambientes de contabilidade gerencial. Contabilidade empresarial, desculpa. Aqui são algumas habilidades que o gestor tem que ter na gestão estratégica. Primeiro, uma definição de estratégia. O que é uma estratégia? É um plano de jogo que permite que uma empresa atraia clientes, distinguindo-se dos concorrentes. Ou seja, faz a empresa atingir aquilo que tem que ser o objetivo dela, que são seus clientes-alvo, quem ela está buscando atender. Aqui algumas proposições de valor para o cliente. Veja, eu posso ter uma estratégia de intimidade com o cliente. Para isso, eu preciso compreender e responder às necessidades individuais dos clientes. Eu posso me propor a ter uma estratégia de excelência operacional. Como? Oferecendo produtos e serviços mais rapidamente, de forma mais conveniente e a preços mais baixos. Eu posso ter uma estratégia de liderança de produto, onde eu busco oferecer produtos de qualidade superior. Tudo isso gera valor para o cliente e é o objetivo da estratégia, da gestão estratégica. Depois, nós temos o gerenciamento de riscos corporativos. Toda empresa corre risco em certo momento. Então, o que é um gerenciamento de risco? É um processo adotado por uma empresa onde ela tenta se antecipar aos riscos, identificando e gerenciando-os antes que eles possam causar algum dano à empresa. Então, depois que ela identifica esse risco, talvez a tática mais comum seja reduzir os riscos, implementando controles específicos. No próximo slide a gente fala um pouquinho mais. Aqui, um gerenciamento de riscos corporativos. Aqui, de um lado, nós temos os exemplos de riscos do negócio e, do outro lado, nós temos exemplos de controle para reduzir. Um risco, produto que prejudica o cliente. A gente vira e mexe e vê casos de recall de produtos, né? Pode causar algum dano. Nós já tivemos casos de mortes causadas por mau funcionamento de veículo, mau funcionamento de um produto. Então, isso é um risco imenso para o negócio. Nós tivemos casos que saíram de linha
por conta de defeito de fabricação. Como é que eu posso reduzir esse risco? É tentar desenvolver um programa formal e rigoroso de teste de novos produtos. Outro risco de negócio, perder participação de mercado devido a ações imprevistas dos concorrentes. O que eu posso ter de diminuir esse risco? Porque muitas vezes eu tenho lá meu concorrente e ele desenvolve um produto que eu não estava nem esperando e ele me toma o mercado. Uma sugestão aqui é desenvolver uma abordagem para coletar legalmente informações sobre os planos e práticas do concorrente, ou seja, ficar de olho no que o meu concorrente está planejando fazer, para que eu não seja pego de calça curta. Outro risco, condições climáticas desfavoráveis que encerram as operações, pode ter uma enchente, pode ter um problema com seca, né? É desenvolver planos de contingência, às vezes dá, às vezes não dá, mas sempre tentando me antecipar. E aqui, nesse slide, a gente vê vários exemplos de riscos de negócio. Eu não vou ler um por um, fica um negócio maçante, mas vou partir aqui para alguns que acontece muito, que é essa questão de funcionário acessando informações não autorizadas. Isso tem muito nas empresas. Né? Às vezes acessa e vende essa informação, às vezes utiliza de uma maneira que não deveria. E o que se propõe? É a questão de proteção com senha, questão de segurança mesmo na rede. Né? Tanto é que as empresas hoje elas têm limites ao que é que cada funcionário pode acessar. E depois, antes da gente passar para o próximo tópico, onde a gente vai falar de produção enxuta, vamos falar um pouquinho da cadeia de valor. Né? O que é um gerenciamento de processos? Um processo é uma série de passos seguidos com o intuito de realizar alguma tarefa em uma empresa. Vejam que na cadeia de valor, um produto ele tem início lá na pesquisa e desenvolvimento e vai terminar lá no serviço de atendimento ao cliente, lá no saque. Né? Então, passando por todas as etapas de produção, de projeto, produção, venda, né? O marketing, propaganda, distribuição, até chegar no cliente. Cada uma dessas etapas aqui, cada um desses passos, são necessários para que a empresa funcione, e funcione bem. E o gestor ele tem que gerenciar todo esse processo.